As coisas mais estranhas encontradas dentro de humanos. Em primeiro lugar, temos um cara que estava vivendo com um lápis dentro do rosto há mais de 15 anos. Ele sofreu um acidente quando tinha só 9 anos de idade e desde então o lápis ficou lá. E eles só descobriram isso porque um dia ele foi no médico e eles perceberam esse lápis ali. Enquanto um garoto estava nadando, uma centopeia entrou no ouvido dele. E ele não percebeu. Ele então, mesmo sentindo um pouco de dor no ouvido, foi dormir normalmente. Enquanto ele dormia, a centopeia ficou se mexendo no ouvido dele. E finalmente de manhã, quando ele acordou, ele sentiu a centopeia e tirou ela dali. E esse último eu não sei como ainda tá vivo. Um homem estava discutindo com a namorada. E numa tentativa desesperada de ganhar a briga, ele pegou uma latinha cheia de prego e engoliu ela inteira. Alguns dias depois ele precisou fazer uma cirurgia e ficou bem. Crianças geniais que venceram o sistema. Essa menina sempre queria jogar no celular da mãe, mas ela não tava deixando. E por isso bloqueou a tela com reconhecimento facial. Mas isso não ia impedir a menina. Ela simplesmente apontou o celular pra uma foto da mãe. Ele desbloqueou e ela jogou seu joguinho. Esse menino queria muito um jogo de simulação de corrida, mas não tinha dinheiro pra comprar o volante e o pedal pra jogar. E ele simplesmente fez eles com papelão, completamente funcionais. Já esse se vestiu idêntico à sua mãe pra recuperar o celular que o professor tinha tirado dele. E o melhor foi que funcionou. Não sei como, mas funcionou. O pai desse menino falou que se ele conseguisse pegar a nota sem encostar na garrafa, ganharia o dinheiro. Ele então falou pro pai que não tinha como, porque a garrafa tava colada na mesa. O pai então levantou a garrafa pra mostrar que não, e foi aí que ele pegou a nota. Gênio! Jeitos mais burros que pessoas tentaram fugir da prisão. Esse cara chamado Kenneth não aguentava mais ficar preso e fez um plano pra sair. Ele ia roubar o documento de um cara que ia ser solto, se passar por ele e sair no seu lugar. O problema? Esse é o Kenneth e esse é o cara que ia ser solto. O plano não funcionou e ele ganhou mais alguns anos na pena. Esse cara chamado César formou o seguinte plano pra sair do xadrez. A sua namorada visitava ele bastante e ela levava em cada visita algumas maquiagens, roupas e esmalte pra ele se vestir de mulher e sair da prisão. Um dia então ele pintou as unhas, colocou uma peruca, óculos de sol e até peitos falsos e conseguiu caminhar da sua cela até o portão pra escapar. Só que antes de ir embora ele resolveu se despedir dos guardas e ouviram a voz grossa pra cacete. Ele voltou pra prisão e dessa vez com a namorada. Qual a pior dor que alguém pode sentir? A dor mais fraca é de um beliscão leve ou da picada de um mosquito. Elas ficam no nível 1 da escala e às vezes não dá nem pra sentir. Cortar o dedo com papel já vai pro nível 2 de 10 da escala de dor, mas dependendo do lugar pode ser bem mais. Morder a língua depende da intensidade e do lugar, mas fica na média de nível 5. Só que se por exemplo fizer um buraco aí é bem pior. Levar um chute naquele lugar fica classificado entre nível 7 e 10, estando entre as piores dores possíveis. E dói tanto porque o lugar tem muitos nervos e tá num nível parecido com a dor do parto, e é uma das piores dores que dá pra sentir. Em primeiro lugar ficam as grandes queimaduras e a síndrome da dor regional complexa, que são descritas como além do suportável e que podem levar alguém ao colapso. E lembrando que dor é subjetivo e essa escala é só uma média. Essa mulher é viciada em comer papel higiênico há mais de 20 anos. O nome dela é Kina e a primeira coisa que ela faz quando acorda é comer papel higiênico, até antes de escovar os dentes. I eat it everywhere. At work, in the car, at the nail salon. Is that a napkin? Toilet paper. Ela faz isso desde criança e come até 4 rolos de papel por dia. Nos últimos 20 anos, ela já ingeriu mais de 6.000 quilos de papel. E ela diz que cada tipo de folha de papel tem um gosto diferente. De acordo com ela, o papel higiênico dá água na boca e fica crocante quando você tá com a boca cheia. Ela tem um transtorno de seletividade alimentar bem extremo e fala que não consegue parar de comer papel. Pelo menos é papel limpo, né? Esse homem conseguiu convencer todo mundo que ele era o Ed Sheeran e conseguiu até ingressos pra uma luta que tava esgotada. Ty Jones é um cara completamente normal de Manchester, na Inglaterra, que se parece bastante com o Ed Sheeran. E em 2019, o influencer Josh Peters voou com ele pra Los Angeles pra fazer uma das pegadinhas mais elaboradas de todos os tempos. O Ty e o Josh conseguiram entrar no estádio muito fácil, literalmente só pela aparência do Ty. Eles então tiraram fotos no tapete vermelho, deram entrevistas e conseguiram entrar na sala VIP. E fizeram essa sala cheia de gente famosa acreditar que ele realmente era o Ed Sheeran. Por causa de toda essa comoção, eles foram movidos pro camarote, junto com o Justin Bieber e o Rick Ross. E no fim da noite eles conseguiram até entrar na balada mais exclusiva de Los Angeles. Imagina quem tirou foto com ele achando que era o Ed Sheeran, descobrindo que era só um cara aleatório. Eu vou me expor muito agora. O YouTube lançou uma ferramenta em que dá pra ver um resumão do que você assistiu em 2025. E eu fui uma das primeiras pessoas a receber acesso a isso. Começa normal, com algumas coisas pra me inspirar a fazer conteúdo. Mas aí, finanças e curiosidades tá só no terceiro lugar. O canal que eu mais assisti foi o da Ismael. E o meu canal tá
em último lugar, amor próprio é tudo. Em 2025 eu mostrei vários lados. Análise de conteúdo, normal. Histórias de sucesso, também normal. Mas exposição de celebridades? Eu juro que na vida real eu não sou fofoqueira assim. Mas a conclusão é que eu tenho a personalidade mente curiosa. Essa parte não tem nem como negar, né? Entra no seu recap e me conta se o meu canal foi o que você mais assistiu. Eu espero que sim, mas se não for, tudo bem. Quero saber mesmo assim. Detalhes escondidos na abertura da Disney. A abertura começa com a imagem dessa estrela. Só que ela não é qualquer estrela, é onde fica a Terra do Nunca. Uma referência a Peter Pan. Depois aparece esse trem, que é exatamente o mesmo trem que aparece em Dumbo. No fundo dessa imagem tem um navio. Navio esse que se parece muito com o navio do Capitão Gancho. Também uma referência a Peter Pan. O castelo, é claro, é inspirado no castelo da Cinderela e dos parques. E esse brilhinho que a gente vê voando em volta do castelo é a Tinkerbell. Ela hoje em dia, inclusive, faz a mesma coisa nos parques da Disney. Essa música que ficou extremamente conhecida pela abertura é também a música tema da Fada Azul do Pinóquio. Good, Geppetto. E falando nessa fada, esse brilhinho que aparece do lado do castelo provavelmente é ela. Pessoas que levaram a preguiça pra outro nível. Ela pediu pra sua mãe trazer o seu carregador, só que ela tava com preguiça. Então amarrou no cachorro e mandou a menina chamar ele. A mãe pediu pra ele vigiar o bolo enquanto assava. Ele então virou a câmera do celular pro bolo e passou pra TV pra poder fazer isso sentado no sofá. Ele deitou na cama, mas esqueceu de apagar a luz. Então jogou um laser no interruptor pro gato pular e apagar. Escada rolante. Na academia! Ele tava com preguiça de cortar a grama, então amarrou o cortador num poste pra ele ir cortando em círculos. 1000 de QI. Esse segurança queria dormir no trabalho e por isso imprimiu um papelão dele mesmo pra ficar no seu lugar. Eficiente, não muito. Genial, demais. Esse pássaro pegando carona no outro pássaro. Pérolas de crianças. A mãe da menina foi buscar ela na escola e... Que linda! Eu te tiro. Te entendo. Essa mãe proibiu coisas simples. Não pode comer pedra. O pai dessa menina fez uma pergunta e ela respondeu. Ana, essa aqui é a Rua Fortaleza? Não, aqui não. Errou, não errou. Essa criança descendo o escorregador muito bem. É isso que acontece quando você toma muito todinho. Pergunta, se um estranho te oferecer doces, o que você responde? Olha bem na minha cara pra ver se eu tô querendo uns doces. Eu nem te conheço, seu vacilão, sou comédia. Essa menina já é tão nova e conhece tão bem a vida. Maripaz, qual que você acha que é o maior problema do país? Nós. Quanto dessas coisas te mataria? Você precisa de 70 xícaras de café pra tomar cafeína o suficiente pra causar uma parada cardíaca. Mas você já teria morrido por volta da 25ª, porque você precisa de mais ou menos 6 litros de líquido pra inchar o seu cérebro e morrer. Falando em líquidos, 10 minutos submerso em água já é suficiente pra que você morra. E se você subir muito acima do nível do mar, cerca de 8.000 metros, você morreria por falta de oxigênio. 13 doses consecutivas de álcool já é suficiente pra te matar. Informação importante, tá? Já 20 maçãs contém cianeto suficiente pra matar você. Assim como 3 sementes de cereja. Então cuspa, não engula. 40 graus Celsius já podem matar você de desidratação, enquanto menos 21 podem causar morte por hipotermia. E por fim, 185 decibéis cria pressão suficiente para estourar os seus pulmões, ou dar um choque no seu coração. Comerciais que foram banidos. Em 2007, lançaram um comercial em que homens no banheiro comparavam o tamanho das suas caminhonetes. Mike, check this out. Man, that's big. Is it new? Just got it. 7 inches longer. My girlfriend loves it. Foi banido. Nesse comercial, a Land Rover mostrava os carros parando a 1 milímetro do penhasco, mas teve que ser proibido, porque as pessoas começaram a achar que eles realmente conseguiriam fazer isso. Esse comercial de sabão chinês mostrava um homem negro flertando com uma mulher, que enfia ele numa máquina de lavar. E como se isso não fosse absurdo o suficiente, ele sai assim. Por motivos óbvios, foi banido. E infelizmente, esses não são os únicos. Pra ver mais comerciais absurdos, assiste o vídeo novo. Vídeos virais expostos por serem falsos. Nesse vídeo, uma menina ia ser atacada por uma cobra, mas se defendeu pegando ela pelo pescoço. Só que o vídeo é fake. No canto inferior, dá pra ver alguém com uma vara de pesca puxando a cobra que era de brinquedo até a mulher. Em 2013, viralizou esse vídeo de uma menina que tentou gravar um vídeo pro namorado e acabou caindo, e a calça dela pegou fogo. Mas o vídeo era fake. E foi uma pegadinha feita pelo apresentador Jimmy
Kimmel. Esse vídeo mostra um homem hackeando a Times Square usando um iPhone 4 e colocando o seu próprio vídeo num outdoor. Mas o vídeo é falso e era uma propaganda pro filme Sem Limite. Por fim, em 2020 viralizou esse vídeo de um garoto se inclinando num lago, mas sem cair. Ele chocou muita gente, mas um ano depois revelou como o vídeo foi feito. Ele tava amarrado por uma corda, sendo segurado pelos seus amigos, e depois tirou tudo isso na edição. Como os animais veem? Primeiro, mosca. A visão do ser humano é assim, você provavelmente já tá acostumado. Só que as moscas têm cerca de 4.000 lentes nos olhos delas, e por isso a visão delas tem essas bolinhas. Além disso, elas também têm 5 olhos. Próximo, coelhos. A visão do coelho é bem parecida com a do ser humano, mas por uma mudança na pupila, eles têm essa estática na visão. Cachorros. Você já ouviu falar que os cachorros veem em preto e branco? Isso não é verdade. Os humanos têm 3 cones nos olhos, mas os cachorros só têm 2. Isso faz com que a gente veja as cores de um jeito um pouco diferente. Os cachorros não conseguem ver a cor verde ou vermelho, então a visão deles é bem parecida com a de um ser humano daltônico. Camarão. Os camarões têm 16 fotorreceptores nos olhos. Isso divide as cores ultravioleta em cores diferentes, coisa que o ser humano não consegue fazer e a visão deles é bem coloridona e legal.